Vila, há riscos do Supremo se sujeitar às vontades do Executivo? Olha, eu acabei por dever de ofício, não por satisfação, acompanhando aí todas as sessões do Mensalão e escrevi também sobre o Mensalão e acompanhei o STF, estudando alguns momentos da história do Brasil durante a República. O STF raramente cumpriu suas atribuições constitucionais de defender, por exemplo, as liberdades democráticas ao longo de mais de 100 anos de República. Porém, eu gostaria de pontuar algumas coisas. Primeiro, uma coisa foi o julgamento do Mensalão da sua primeira fase, outra coisa foi a segunda fase. A segunda fase foi um escândalo, quando o STF virou um puxadinho do Palácio do Planalto. O sonho do PT é transformar o STF numa espécie de seu braço. E conseguiu, nomeando 2 ministros que alteraram o julgamento de formação de quadrilha num escândalo que tem de ser dito sempre para libertar a direção do PT. E deixou condenado a 37 anos Marcos Valério ou a presidente do Banco Rural. Portanto, foi um ato escandaloso que eu falei aqui diversas vezes e a gente tem de registrar. Foi uma das horas mazelas que eu já vi da justiça brasileira se ouvir. O que eu vi lá, eu nunca vou esquecer na minha vida. Foi um escândalo. Segundo, a gente tem de lembrar, o que o ministro falou é um alerta. É claro que a presidente ganhou as eleições, vai ficar mais 4 anos e tem a expulsória aos 180 anos. Eu sou contra a expulsória aos 180 anos. E por quê? Porque todos que se aposentaram aos 180 anos, agora recentemente, Carlos Aires Brito, no exercício da presidência, César Peluso, no exercício da presidência, eles estavam correndo os 90 minutos. Eles tinham condições, evidentemente, mais 5 anos e tal. Mas não deve ser oportunista tal de PEC da Bengala. Ela é chamada, entre aspas, PEC da Bengala. E deve ser se vier um acordo no interior do Congresso Nacional. Ela já passou numa das casas, falta passar na outra casa tal para ver se aprova ou não. Agora, o alerta é sério. É sério porque nós não estamos brincando. Porque o Petrolão, que é o maior escândalo desde Pedro Álvares Cabral, vai terminar onde o ano que vem? No STF. Sob a presidência de quem? Ricardo Lewandowski, que começou sua carreira aqui em São Paulo sem concurso público, pelo 5º Constitucional. Chegou ao Tribunal da Alçada Criminal, depois ao Tribunal de Justiça e hoje está lá. E eu vi ele como, o papel que ele teve como revisor e me envergonhei durante o julgamento do Mensalão. Dias Toffoli, nomeado pelo PT, foi reprovado 2 vezes como juiz aqui em São Paulo concurso e foi nomeado ao topo da carreira. Portanto, esse alerta é sério. Pode se virar aquilo. O sonho do PT é transformar a Suprema Corte no seu puxadinho, mas não fará, porque nós estaremos aqui atentos e acho que o povo brasileiro mostrou na última eleição que não é bobo e é importantíssimo manter uma Suprema Corte séria e julgar o Petrolão com o Ricardo Lewandowski na presidência. Eu vou estar atento, eu vou estar de olho nele, espero que todos nós sejamos de olho, prestando atenção para que não seja aquela vergonha que foi a segunda fase do Mensalão. Liberta a direção do PT e deixa, quer dizer, o Mensalão foi feito por Marcos Valério, não foi feito por Zé Dirceu. 37 anos para um. Isso é justiça? Isso não, isso é palhaçada. Olha, eu lamento que o Vila se expresse com relação ao Supremo fosse uma casa de negócios. Não é uma falei casa que de é casa de negócios, não. Não isso é uma casa sua, de negócios. não minha. Não o disse, Supremo não. Está gravado. Está à mercê tá de partidos políticos. Está sim, à mercê, e muito sim. menos de indicações políticas. Sim, também Isso está. Por quê? Porque se também forem está. analisados os votos dados no Supremo, para petistas ou não petistas, você vai ver que foram votos condenatórios. Condenatórios, Condenatórios. Por corrupção ativa e passiva, a grande maioria foram por unanimidade. 2 votos contra teve o Zé Dirceu, 3 votos contra a sua condenação por corrupção passiva teve esse ex-presidente da Câmara, o João Paulo Cunha. 2 votos teve... Delúbio Soares teve unanimidade na condenação e a grande maioria foi condenada por unanimidade, por corrupção ativa. Que dependência é essa que tem o Supremo do Poder Executivo ou de um partido? Se condenam os seus líderes por unanimidade por corrupção ativa. Agora, a pena por corrupção ativa é dimensionada dentro dos requisitos legais para serem dimensionados. Eu não posso dar a um condenado primário, seja em qualquer justiça que for, a pena máxima que existe na lei. Porque ele é primário, é um precedente que existe ao se analisar a configuração e a definição da pena. Então, não é verdade isso de que o Supremo vai ficar cabrestado. A demonstração no Mensalão, ao condenar esses nomes mais conhecidos do PT, José Genuíno, era o presidente do partido, foi condenado pelo Supremo por maioria absoluta, 2 votos contra. Então, eu não posso concordar. Aliás, eu acho que as instituições têm que ser respeitadas. Nós temos que cultivar nesse país o respeito às instituições, senão nós vamos acabar de novo numa ditadura que muitos querem.
Eu não sei quem quer ditadura. Muitos querem. Eu não sei quem quer. Eu quero liberdade, eu quero que o STF que haja democraticamente. as instituições. Quem desmoraliza é o PT, querendo aparelhar a Suprema Corte brasileira. Vamos deixar bem claro, é o PT que quer desmoralizar. É impossível. Aparelhar, eu já expliquei aqui que isso passa que pelo tem o Senado. sonho autoritário. Não. É o sonho autoritário do PT. O PT está no poder há 12 anos. Que sonho é esse? Autoritário. Está no poder pelo do voto controle direto. Social da mídia. Ganhou a eleição pelo voto direto em todas as eleições. Ganhou, a gente sabe como, injuriando, caluniando e difamando. É campanha eleitoral. Os opositores. Campanha eleitoral. Você não saiu da campanha ainda. Não, você não saiu da campanha ainda. Não, senhor. Política a gente faz 24 horas todo santo dia. O que nós temos que ver é o seguinte: nós não podemos desprestigiar instituições como o Supremo e respeitar os seus membros. O presidente do Supremo está lá, depois de ter sido juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo. Entrou pela janela, sem concurso. Coisa nenhuma. Assim, quinto constitucional. Olha aqui. Ele era secretário em São Bernardo do Campo. A mãe vizinha da dona Marisa. Ele conhece pouco. Todo mundo sabe muito bem como é que foi. Dias Toffoli reprovado 2 vezes como juiz. Eu conheço muito bem a Constituição. Presta atenção. Conheço muito bem que eu li diversas vezes. Advocacia Geral da União, como Gilmar Mendes veio. Sim, reprovado 2 vezes. Agora, entrou por cima. Eu queria dizer o seguinte, que quem vai pelo quinto da ordem, a ordem é uma das instituições do direito brasileiro. E não deveria ser. E a ordem está na Constituição. Não deveria ser. Mude a Constituição. Corporativismo tem de acabar. Mude a Constituição. Só um minuto, vamos explicar para o telespectador. Quinto da ordem. O que é o quinto da ordem? Do Ministério Público. Quinto da ordem e do Ministério Público estão previstos na Constituição. Então, quando a ordem dos advogados, mediante o processo interno, indica nomes para serem escolhidos, esses nomes passam por um filtro na ordem dos advogados. Imagino. Isso não é entrar pela janela, não. A ordem dos advogados não é janela de ninguém. Não vem você fazer... para de assacar contra a ordem dos não advogados, quero assim, assacar, você assaca. Não é infâmia. Não existe isso. Você está fazendo eu sou um campanha advogado para o pertence a essa classe. Não é questão de classe, é corporativismo, não pode. Não é corporativa coisa isso nenhuma. Foi a partir da Constituição de 1934. Tem que saber uma coisa. Não vamos assacar, falar isso, dizer coisa que eu não disse, nada disso. O indicado pelo Ministério Público, é errado. indicado pelo presidente, são indicados que... Bom, quer mudar a Constituição? Se eleja e vai lá votar. Não. Agora se eleja, vamos para votar. Vamos à frente. Vamos à frente. Eu não estou fazendo campanha. Vila, vamos à frente. Vamos à frente. Os separatistas ganharam...